Sou Rui Arial, tenho o privilégio de pertencer à equipa Ágora. Da equipa fazem parte também a Susana Souza e a Isabel Ribeiro, e em conjunto decidimos partilhar convosco algumas dicas sobre como descomplicar a lógica. É um tema que por vezes apresenta algumas dificuldades, mas esperamos nós que com as dicas que vos vamos apresentar, que ela se torne ligeiramente, pelo menos ligeiramente, menos complicada. Convém partir sempre da compreensão do objetivo de um tema para se trabalhar nele. E esta citação de Carl Sagan remete exatamente para esse grande objetivo, para o grande propósito que a lógica traz à lecionação da filosofia, que é construir um argumento melhor. Em filosofia nós não ensinamos a suprimir ideias, ensinamos a argumentar, logo temos que usar este tema lógica para dar as ferramentas aos nossos alunos para serem capazes de descomplicar o seu discurso, construindo melhores argumentos do que aqueles que estão em disputa com eles em determinada situação. Como é que organizamos estes dois webinars? Vão ser dois, um vai incidir mais sobre a lógica formal, um segundo sobre a lógica informal. O conteúdo, obviamente, serão apenas algumas dicas sobre estratégias, apontamentos que nós introduzimos nas nossas aulas e que têm resultado, que têm bons resultados e que decidimos partilhar convosco para de alguma forma ajudar também a vossa lecionação, tal como tem ajudado a nossa. E a primeira questão é, como tinha dito, ver o propósito da lógica. E a lógica não deve ser vista como um conteúdo em si, que se fecha em si mesmo. A lógica é um instrumento, é um meio para todos os outros temas da filosofia. E esse caráter instrumental não deve ser perdido de vista. Porque se perdermos de vista esse caráter instrumental, podemos nos perder um bocadinho em aspectos muito técnicos e pouco úteis para os nossos alunos. Não é? E, portanto, devemos começar logo a descomplicar a lógica a partir do momento em que abordamos esta primeira questão. O que é argumentar? Normalmente não levanta muitas questões, porque o conjunto de definições que envolve o que é argumentar é acessível aos alunos, mas queríamos deixar aqui a primeira dica já, que era fazer um percurso não da definição para o exemplo, mas do exemplo para a definição. Exemplos através de situações de comédia, como por exemplo a clássica clínica de argumentação dos Monty Python, mas também outras situações do dia-a-dia, argumentos que vão surgindo em aula a propósito disto ou daquilo, e a partir daí ir buscar aquelas definições básicas com que nós trabalhamos, que é a premissa, a conclusão, etc. A segunda questão é a que demora mais tempo, demora mais tempo porque é quase toda a unidade da lógica é dedicada a isto. Como é que nós avaliamos os argumentos? E aí é que é necessário algumas indicações mais em pormenor, e é aqui que as nossas dicas podem vos valer algo.
Neste primeiro webinar, vamos nos centrar na lógica proposicional e, portanto, nos argumentos dedutivos. No segundo, obviamente, vamos nos centrar nos argumentos não dedutivos. Estes dois caminhos para avaliar argumentos devem estar sempre presentes na nossa lecionação. Em que sentido? Este esquema que vos apresentamos, ou outro qualquer que vocês achem mais adequado, deve estar presente em quase todas as aulas. Os alunos devem o ver, porque ver o mapa, o roteiro de trabalho que eles têm, ajuda-os bastante a identificarem a posição em questão, o sítio em questão. Eu estou a trabalhar isto, eu vou chegar a um momento em que vou saber aquilo, mas ainda não sei. E, portanto, este mapa de partir daqui e chegar acolá é muito importante que esteja sempre presente para os nossos alunos verem. Visualizar um mapa é descomplicar o nosso trabalho também, porque retira-nos, alivia determinado tipo de explicações que temos que dar aos alunos para os recentrarem na tarefa que estão a executar. Portanto, como começar a trabalhar com os alunos a análise dos argumentos? Nós temos experimentado uma estratégia que tem resultado. Nós começamos das falácias. Nós começamos sempre dos raciocínios que estão errados e da análise do erro procuramos extrair a regra, aquilo que é correto fazer para que o argumento seja um bom argumento. E então podemos começar com um exemplo clássico de uma falácia, como este que está aqui, para depois analisarmos o que é que neste argumento correu mal. E então surgem perguntas como estas duas que estão a ver agora aí, que remetem diretamente para dois conceitos que são absolutamente fundamentais para descomplicar a lógica. Condição suficiente e condição necessária. Estes dois conceitos são fulcrais para dar aos alunos as ferramentas de análise necessárias para eles dominarem, interpretarem qualquer argumento. Faz sentido perder algum tempo com estes dois conceitos e com exemplos, exemplificando sempre, não é? Para que eles descubram como aplicá-los em casos concretos. Uma outra forma de descomplicar a lógica é provocar os alunos, provocar a reflexão dos alunos. Obviamente que só provocar a reflexão não vale de nada, não é? Porque cada um pensa para si, pensam assim, pensam assado, e a reflexão vai para mil e um caminhos, mas como o necessário passo seguinte, que é avaliar essa reflexão. Porque é essa avaliação que vai conduzir o pensamento deles para os nossos objetivos, que são as regras para construir inferências corretas. Mas descomplicar é provocar. É mais motivador para os alunos estar a analisar um argumento que surgiu da aula do que um argumento que o professor trouxe. Isto pode ser feito de uma forma simples. Pode ser feito, por exemplo, desafiando os alunos a completarem um início de um argumento deste género. Se o bar dos alunos vendesse refrigerantes, então, qualquer coisa. O que é que acha? Após esse desafio, não é? Que pode ser um desafio regular para trabalho de casa, perdão, não mais do que isso. Se o bar vendesse refrigerantes, então a escola teria mais dinheiro para atividades. A escola precisa de mais dinheiro para atividades, logo
o bar deve vender refrigerantes. Um argumento destes pode nos surgir em sala de aula e pode ser um bom exemplo para trabalharmos novamente as condições necessárias e suficientes para chegarmos à conclusão, ou levarmos os alunos a chegar à conclusão, que provavelmente vender refrigerantes não é a única forma da escola angariar dinheiro para atividades. E que, portanto, um argumento destes não é um bom argumento para defender que o bar deve vender refrigerantes. Destes momentos iniciais em que apelamos mais à intuição, obviamente que o nosso trabalho tem que progredir em direção a uma sistematização de regras e de procedimentos para avaliarmos os argumentos. Então, vou exemplificar um procedimento que nós trouxemos aqui para vos mostrar, a partir deste argumento, que também pode surgir em sala de aula. O bar dos alunos não deve vender refrigerantes e gomas. Se o fizesse, os alunos consumiriam mais calorias, e é óbvio que os alunos não devem consumir mais calorias. O procedimento para avaliar um argumento destes é partir do argumento para chegar até ao inspetor de circunstâncias, interpretá-lo e dizer se ele é válido ou não. Este procedimento que nós trazemos aqui não é um único procedimento possível, não é? Qualquer procedimento vale. O que é importante é que o aluno saiba qual é o procedimento que tem que seguir para partir de um argumento e avaliá-lo corretamente. E isso é muito importante. Vamos então ver como é que poderia ser feito este procedimento que eu vos proponho aqui. Partir, obviamente, da identificação das premissas e da conclusão, identificar a proposição, que é a conclusão, que neste caso está em primeiro lugar, que é o bar dos alunos não deve vender refrigerantes e gomas. E, ao mesmo tempo que se identifica premissas e conclusão, pode-se fazer o segundo passo, que é reescrever o argumento na forma padrão. E fazê-lo, para e passo, tendo em atenção que, e aqui na segunda premissa já se nota isso, na primeira premissa já se nota isso, e na segunda também, que há uma questão que os alunos por vezes sentem alguma dificuldade em ultrapassar, que é transformar a frase sem transformar a proposição, sem adulterar a proposição. Este trabalho também pode ser treinado, também pode ser feito desde o início, desde que se falam em preposições categóricas, condicionais. É um trabalho que deve ser feito, porque os argumentos que lhes são apresentados nem sempre estão de forma tão clara ou na forma padrão como se possa esperar. Então, depois teríamos o argumento na sua forma padrão, e é importante colocá-lo na forma padrão, porque a forma padrão é uma forma extremamente mais simples de o interpretar. Até porque, principalmente na lógica formal, na lógica proposicional, quando construímos o inspetor de circunstâncias, a formalização tem que estar com uma determinada ordem, não é? A conclusão não pode estar em qualquer lado, etc. Portanto, temos aqui o passo seguinte, que seria formalizar. Para formalizar, premissa a premissa e conclusão, identificar as proposições simples e atribuir a cada uma delas uma letra. Os pormenores que todos nós já sabemos e indicamos aos nossos alunos. No dicionário não pode haver negações, porque a negação já é um operador, e depois assinalar os operadores, e convém sempre termos presente a progressividade na dificuldade dos exemplos que lhes apresentamos. Não é descabido insistir bastante em exemplos simples, em que os operadores estejam claramente lá. O se, então, o i, a negação, o não, etc.
Outro aspecto importantíssimo que eu também uso bastante e que dá bons resultados é fazer esta tradução da língua natural do português para a linguagem proposicional visualmente. Mostrar como é que, se o bar vendesse refrigerantes e gomas, então os alunos consumiriam mais calorias. Como é que passamos daí para 3 letras com uns símbolozinhos esquisitos lá pelo meio? Esta forma visual de apresentar a tradução é uma mais-valia imensa. É descomplicar completamente a lógica. Esta apresentação também tem bons resultados, bastantes bons resultados, pelo menos na minha prática. E como? Porque se apresentarmos a forma lógica ao lado da forma padrão, os alunos conseguem visualizar de tal forma que aqueles símbolos representam aquelas frases, aquelas proposições, que torna depois o trabalho no inspetor muito mais ligado à realidade do que seria se não tivessem sempre presente aqui o argumento. Sabem que a primeira premissa é que quer dizer aquilo, a segunda quer dizer aquilo e a conclusão exatamente aquilo. Preencher um inspetor, muitas formas de o fazer, esta que nós trazemos aqui para vos mostrar, é uma simples, os dados de partida, depois cada indicação, cada coluna a ser preenchida na sua ordem. Depois de todo preenchido, chegamos ao último ponto do nosso trabalho, do inspetor, que é interpretar. E o inspetor é um instrumento ótimo porque o inspetor permite ver a validade. Não é só pensar a validade, o inspetor permite mesmo ver. Nós podemos ver que, nos casos em que ambas as premissas são verdadeiras, se a conclusão for verdadeira também, como é o caso aqui, então o argumento é válido. Se houver algum caso em que a conclusão seja falsa, nestes casos em que as premissas são verdadeiras, então o argumento não tem validade. E mais uma vez, ver é descomplicar. Portanto, descomplicar implica começar do simples e progredir para o mais complexo, exemplificar constantemente, estar constantemente a usar exemplos para levar os alunos a extrair desses exemplos as conclusões que nós queremos sobre definições, conceitos, etc. Provocar o raciocínio deles, provocar a construção intuitiva de argumentos por parte deles para depois termos matéria-prima, exemplos para trabalhar, esquematizar e tornar o mais visual possível todas as operações que nós pedimos aos alunos para fazer. Não é? Quanto mais visual for a regra que eles têm que seguir, mais facilmente eles a interiorizam. E depois nunca perder de vista o roteiro, o mapa do tema, apresentá-lo aos alunos repetidas vezes, porque não podemos esquecer que sabermos onde estamos é a única forma de sabermos para onde ir. E para onde queremos ir é avaliar argumentos. No próximo webinar vamos dedicar a nossa atenção à lógica informal, iremos partilhar algumas dicas também, que nos são úteis, nos têm sido bastante úteis e que espero que também sejam úteis para vocês. Obrigado pela vossa atenção e até lá.